Boa noite a todos. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros em um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, pois, se traduzido assim, bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão um cêntuplo a alegria que lhe falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. E hoje o tema da nossa palestra é Autoamor e Saúde Mental, que será ministrada pelo nosso convidado, colaborador da casa, Alexandre Siqueira. Oi, gente, muito boa noite. Espero que estejam bem. Se não estiverem tão bem assim, espero que se tornem um pouco melhores quando saírem daqui. A proposta é sempre essa, não é mesmo? Saudade de estar aqui. Tem muito tempo que não venho. Maristela não me convida há 2 anos. Já estava ficando magoada e ela atrasa meu processo evolutivo, não é porque mágoa me atrapalha. E aí vamos eu e Maristela nos encontrar, nas zonas umbralinas com mágoa. Não é válido, Maristela, quando isso acontece. Gente, brincadeiras à parte, espero que a palavra flua de maneira fácil, que a reflexão acabe tocando dentro do espaço necessário de cada um e que a gente possa sair daqui com uma centelha de reflexão para a nossa mudança, para a nossa reforma. Tá certo? O tema de hoje é autoamor e saúde mental e a gente vai trabalhar toda a temática em cima desse questionamento. Se eu te pedisse para listar as coisas que você mais ama, quanto tempo levaria para citar você mesmo?
Eu li essa frase em um lugar tem alguns anos e essa frase me fez refletir durante um bom período. Se alguém me perguntasse a lista de coisas que eu mais amo, quanto tempo levaria para eu pensar em me colocar nesse espaço? Aprofundando um pouco mais, será que eu efetivamente me colocaria nesse espaço? Na primeira vez que escutei essa frase, não. Eu começaria listando várias coisas: meus pais, minha família, meus amigos. Talvez eu colocasse até meu cachorrinho. Colocasse Alfredo, tá entre as pessoas, entre os seres que eu mais amo, mas eu esqueceria de me colocar nesse espaço. Eu não me atentaria à necessidade de me inserir nessa lista de pessoas, de seres que mais amo. Dentro dessa reflexão de hoje, a gente vai trabalhar vulnerabilidade, como essa vulnerabilidade é construída em nós, se é possível elencar tudo que constrói a nossa vulnerabilidade emocional, formas de desenvolver resiliência, consciência dentro desse processo e a transformação pela qual vamos passar no decorrer de toda essa desenvoltura emocional da nossa vida. Digo emocional porque a forma de se amar central de hoje, por mais que existam diversas formas, é a saúde emocional. Tá certo? Por ora, entenderam mais ou menos a temática? Estou falando rápido demais porque eu sou atacado. Às vezes eu falo rápido e aí eu tenho que ter essa percepção olhando para o rosto das pessoas. Às vezes eu estou falando e... Aí é melhor fazer um pouco mais devagar. Tá bom, tá devagar. Se estiver lento demais também, eu vejo o povo dormindo e eu acelero. Tá bom? Vamos lá, gente? Primeiro, se a gente vai falar em auto-amor, a gente precisa fazer uma distinção muito importante. A diferença entre se amar e ser egoísta. Existem muitas pessoas que são egoístas sob o pretexto de estarem se amando, e existem pessoas que não se amam sob o receio de estarem sendo egoístas. Mas existem diferenças estruturais dentro desses dois conceitos. O egoísmo é a priorização dos próprios interesses de maneira sistemática, desconsiderando necessidades, limites e direitos alheios. O egoísta, ele olha para si, escolhe o que mais lhe apetece e não se importa, não se atenta se a sua escolha vai interferir negativamente na esfera pessoal de alguém. Eu, Alexandre, escolho seguir o caminho X. Eu quero esse caminho é o melhor para mim. Mas eu não me importo se a escolha desse caminho, o processo pelo qual esse caminho vai desenvolver, vai acabar pisando em fulano, em beltrano, vai machucar mãe, pai, irmão, amigo, não me importo. Em contrapartida, a pessoa que se ama, ela reconhece necessidades, limites, valores e o bem-estar que precisa ter na própria vida, sem deixar de reconhecer o espaço do outro, de observar que o outro existe. Tenho a consciência de que preciso cuidar de mim na esfera espiritual, mental, esfera física. Preciso escolher formas de me cuidar, mas faço tudo isso me atentando. Será que a minha ação vai machucar fulano? Vai machucar Beltrano? Será que é necessário que eu haja dessa forma ou é melhor agir da outra, que eu consigo o que eu quero, mas acabo não passando, não invadindo o espaço emocional de ninguém? Então, essa distinção, quando a gente começa a falar de amor próprio, ela é estrutural. Uma coisa é a pessoa egoísta, outra coisa é a pessoa que se ama. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, diz que o auto-amor proporciona uma visão mais clara de quem se é. E ela continua essa abordagem porque o auto-amor nos proporciona uma visão mais clara de quem se é. Porque o auto-amor nos gera, de forma consequente, a necessidade de olhar para nós mesmos, das nossas necessidades, das nossas fragilidades. Quando eu me amo, eu observo o meu todo, sistematicamente falando. Então, consequentemente, eu me conheço melhor. E aí eu acabo tendo uma visão mais clara de quem eu sou. E quando eu tenho uma visão mais clara de quem eu sou, eu tenho o maior instrumento que eu posso ter na minha vida, o autoconhecimento. Por meio do autoconhecimento, eu escolho melhor, eu me relaciono melhor, eu tomo decisões que, dentro das minhas questões que eu já conheço, são mais favoráveis ou desfavoráveis. Então, a partir de hoje, vocês não podem mais dizer que não sabem a diferença entre uma pessoa egoísta e uma pessoa que se ama. Não vão julgar uma pessoa egoísta porque é o tempo dela, mas também vão respeitar aquela pessoa que toma uma decisão de se amar e acaba machucando você porque você não quer que ela decida daquela forma.
Muitas vezes as pessoas estão se escolhendo, não estão querendo ser egoístas. Elas estão reconhecendo as próprias necessidades, os limites dela, estão impondo limites nas relações que têm conosco. A gente muitas vezes quer controlar a relação inteira, quer controlar as pessoas. A pessoa que se ama diz assim, opa, até aqui é o meu espaço. Mais do que isso, você me invade, você me fere, eu não permito que você acesse esse espaço mais. E nós nos magoamos, mimados emocionalmente que somos ainda, dentro desse processo de crescimento, porque nem sempre temos o que queremos da forma como queremos. A pessoa se ama, a pessoa é egoísta, são duas coisas completamente distintas. Tá ok? Vamos andando? Quando a gente fala sobre saúde mental, a OMS traz uma perspectiva de que saúde mental vai muito além da ausência de doença. Quando a gente fala de saúde, muitas vezes de forma direta e automática, vinculamos saúde à ausência de doença. Concordam? Eu estou saudável, eu não tenho doença. É automático, né? Mas a OMS, quando se trata de saúde mental, sempre frisa isso. A saúde mental no nosso dia a dia, na nossa vida, ela vai muito além da ausência de doença. Nem sempre precisamos desenvolver alguma enfermidade para enfrentar problemas, para lidar com dificuldades, para nos depararmos com situações que nos geram tristeza, solidão, angústia, e tudo isso somatizado pode vir a gerar uma enfermidade, mas não necessariamente estamos doentes. Quando a gente fala de saúde mental, e aí gosto dessa figura, porque ela representa bem o nosso cérebro na atualidade, dentro do mundo social em que estamos, né? Ansiedade, saúde mental, carinho, tratamento, discriminação, ouvir, conversar, estigma, uma série de informações, uma série de conceitos dentro desse nosso aparato cerebral, dentro das nossas emoções, que acabam fazendo com que desenvolvamos essa coisinha aqui no meio central no cérebro, a ansiedade, que somatizada atrapalha em vários aspectos a condução das nossas vidas. Quando a gente busca saúde mental, a gente busca bem-estar no nosso funcionamento cotidiano. O funcionamento do dia a dia, ele inevitavelmente vai trazer problemas. O nosso dia é imprevisível. A gente trabalha para lidar com o nosso dia da melhor forma possível. Trabalha para estabelecer uma rotina saudável, uma rotina organizada, bem gerida, mas muitas vezes a vida funciona por si só e nos traz surpresas. Então a gente precisa trabalhar o bem-estar e um funcionamento cotidiano sadio, uma capacidade de lidar com as nossas adversidades, um reconhecimento das nossas próprias capacidades. Nós precisamos cultivar relações, vínculos e uma participação social no mundo de forma sadia, viver de acordo com valores e necessidades. Nem sempre, quando a gente trabalha com a ausência de qualquer coisa dessas, nós teremos algum tipo de saúde, ou algum tipo de doença, perdão. Nem sempre as dificuldades do dia a dia, do nosso funcionamento, as dificuldades de lidar com alguma adversidade específica, nem sempre a ausência de nós reconhecermos alguma capacidade no momento X ou Y vai indicar a existência de doença. Mas, a longo prazo, a ausência de cuidado com isso tudo aqui vai gerar alguma enfermidade. Então, o ponto do slide, nessa nossa conversa, central é essa. Dizer que nós precisamos desenvolver saúde mental não precisa partir do pressuposto de estarmos adoecidos. Eu não preciso esperar o desenvolvimento de uma doença para cuidar dos aspectos mentais da minha vida. Eu não preciso esperar que a doença bata à minha porta de uma forma mais firme, dura, cruel muitas vezes, para que eu me atente às necessidades do dia a dia para a nossa preservação. Quando a gente fala sobre saúde física e a gente quer evitar diabetes, a gente não maneira no açúcar. Quando a gente tem uma predisposição à hipertensão, a gente não procura, ou pelo menos deve procurar, maneirar no sal. Pronto. Quando a gente quer evitar enfermidade mental, depressão, ansiedade crônica e outras, a gente trabalha o bem-estar e funcionamento cotidiano de forma saudável, com as nossas relações, com as nossas dificuldades, com as pessoas que vão surgindo no nosso dia a dia. Assim como a gente se precaver e busca se prevenir de doenças físicas, a prevenção de doenças mentais também é necessária e imprescindível. Ok? Vamos andando? Quando a gente fala sobre funcionamento mental na sociedade do hoje,
inevitavelmente, a palavra crise vai aparecer. Fulano está em crise. O relacionamento de Fulano e Beltrano está em crise. Beltrano está em crise no trabalho. Beltrano está em crise com a autoestima. A palavra crise, ela frequentemente aparece associada a diversos setores das nossas vidas, no dia a dia, cenário corriqueiro. E segundo o pensador Antônio Gramsci, e eu adoro esse pensamento dele, porque esse pensamento ele fala no livro Cadernos do Cárcere, esse conceito de crise, para mim, revoluciona bastante o nosso entendimento do momento no qual a gente começa a se sentir fragilizado nas nossas relações. Antônio Gramsci, em síntese, diz que a crise nasce quando o velho está morrendo e o novo não pode nascer. A frase completa é: a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer. Nesse meio termo, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparecem. Crises podem ser períodos de ruptura. Aquilo que nos fazia funcionar deixa de funcionar antes que uma nova maneira de viver esteja construída. Vamos trazer um panorama social. Naturalmente, a sociedade passa por mudanças. Vou trazer um exemplo banal, clássico do dia a dia. As pessoas mais antigas, os 40, 50, eu ainda peguei mais fácil. Estou com 32, eu ainda peguei esse desenvolvimento tecnológico nessa linha. Mas jovens, adolescentes, 10, 15 anos hoje, eles já nasceram mergulhados nos aspectos da tecnologia. As crianças, 3, entregam um tablet na mão de uma criança de 3 anos, ela sabe funcionar com o tablet melhor do que eu, muitas vezes. Essas crianças, esses espíritos mais jovens, já encarnaram em um mundo de completo desenvolvimento tecnológico. Os 30, 40, 50, 60, 70 mais, e quanto mais dificuldade de lidar com essa revolução tecnológica, precisaram lidar com esse momento de interação com as novas tecnologias que surgem. A partir desse exemplo, traz o conceito de crise. Quando eu me vejo nascendo e vivendo em um mundo a partir de um conceito X, e no meio da minha vida, com uma estrutura já montada em vários aspectos, isso revira e me traz uma nova situação para lidar, e eu ainda não aprendi a ter mecanismos para gerenciar isso, eu entro em crise. Se o exemplo ficou difícil, vou trazer para um mais fácil. Quando é que um relacionamento entra em crise? Quando o funcionamento base dele, em que os partícipes, seja a relação de amizade, relação afetiva, estão acostumados com um padrão e, com o passar do tempo, algumas circunstâncias vão surgindo diferentes daquelas que inicialmente estavam acostumados e eles não estão sabendo lidar com isso. Eles vão aprendendo a conviver com a nova situação que a relação põe à prova eles dois. Crise. A crise vem quando o velho está morrendo e o novo ainda não está pronto para nascer. Quando a gente desenvolve a experiência do novo, nesse exemplo do relacionamento, por exemplo, mas a gente pode estender a vários setores na vida. Quando eu aprendo a lidar com a nova conjuntura do meu relacionamento, o novo começa a se tornar mais palpável, mais consciente da minha parte. E eu começo ou a lidar com o novo, me adaptar ao novo e sair da crise, ou, se aquela crise não for contornável, eu me retiro da relação, que é o espaço onde essa crise, onde essa dificuldade da minha parte de exercer essa minha autoestima, essa minha liberdade, essa minha consciência de ação, causou. Então, com dúvida, está difícil? Vou resumir ainda mais fácil. Crise é quando algo novo aparece e eu não sei o que fazer com ele ainda. É assim que eu entro em crise. Quando eu estou acostumado a comer bolo de fubá toda tarde, minha avó fazia bolo de fubá para mim toda tarde. Minha avó faleceu, eu não tinha mais o bolo de fubá da minha avó. Entrei em crise. Cadê minha avó? Cadê meu bolo de fubá? Cadê a companhia da minha avó? Cadê a presença dela? Cadê os conselhos da minha avó? Cadê o cochilo no colo da minha avó? Não tenho mais. Estou em crise pelo luto da perda física da minha avó. Como é que eu me adapto? Lidando com o luto e aprendendo a conviver com a ausência da minha avó, que era a situação que eu não sabia.
lidando com o luto, trabalhando com o luto e seguindo minha vida, me adaptando à ausência dela, eu venço essa crise e sigo. Ok? De onde vem a nossa vulnerabilidade? Se estamos em crise, significa que somos seres vulneráveis. Alguém aqui se sente não vulnerável? Se alguém não se sente vulnerável, pode levantar a mão. Alguém aqui é He-Man ou a Mulher Maravilha? Não. Pronto. Todos somos seres vulneráveis. A nossa vulnerabilidade emocional nasce sob diversas perspectivas. Somos seres individuais. Cada um possui aspectos específicos sobre a sua vulnerabilidade, a origem dela e como trabalhá-la. De onde vem? A biologia explica que pode haver uma predisposição genética no nosso desenvolvimento orgânico e que pode nos trazer características individuais que já nos predispõem a uma certa vulnerabilidade. Algum tipo de deficiência, por exemplo. Eu tenho essa deficiência que já é uma predisposição genética, já nasci com ela, ou uma tendência a uma questão emocional, alguma enfermidade emocional que a minha predisposição genética familiar já me trouxe. As nossas experiências. Isso aqui ninguém duvida, né? A nossa infância, as nossas relações, as nossas perdas, os nossos traumas, as nossas aprendizagens. A nossa vida como um todo, as experiências que tivemos na vida, os nossos relacionamentos, constroem a nossa vulnerabilidade. E o contexto dessas experiências também, a nossa cultura, a nossa condição social, onde a gente trabalha, a forma onde a gente é ou não discriminado, a comunidade no meio da qual a gente se faz presente. A nossa vulnerabilidade pode ser trazida por uma diversa quantidade de situações. Uma pessoa que existe numa cultura X possui uma tendência a desenvolver uma vulnerabilidade maior do que uma cultura Y. Culturas, por exemplo, em que a mulher é ainda mais submissa do que ainda é na sociedade, aquelas que andam com véu, sequer o rosto mostram, nem direito a voto têm, vivem basicamente como escravas dentro dos lares dos seus maridos. Vocês acreditam que esse meio cultural em que ela vive não influencia na vulnerabilidade emocional que ela vai construir ao longo da vida? Que alguém que vive essa situação não vai acabar desenvolvendo alguma forma de vulnerabilidade diferente daqueles que não vivem? Uma pessoa que tem uma condição social desfavorecida, que passe fome, não tem onde dormir, não tem uma roupa para vestir. Você acha que ela não vai ter uma vulnerabilidade desenvolvida de forma diferente àquele que tem os privilégios da roupa, da comida, da casa, do conforto? Uma pessoa discriminada pela orientação sexual e vivendo traumas por conta disso, não vai ter uma forma de vulnerabilidade diferente daqueles que não sofrem qualquer forma de discriminação? Toda forma de discriminação gera traumas. Esses traumas podem ser maiores ou menores. E a diferença desses traumas serem maiores ou menores vai depender da intensidade e da forma com a qual eu lido com esses traumas. Vulnerabilidade é multifatorial. Fatores de risco influenciam nas nossas trajetórias, mas não determinam sozinho o nosso futuro psicológico. Todos nós podemos estar no meio de fatores de risco emocionais que vão influenciar inevitavelmente na nossa vida. Mas nós não temos um futuro psicológico pré-determinado por meio desses fatores de riscos, porque nós somos seres individuais. Cada um lida com esses fatores de uma forma diversa. Nossa vulnerabilidade não é um destino. Ter fatores de risco não significa estar condenado a desenvolver um transtorno. Cada um lida com os fatores de risco de forma individual. Alguns se sobressaem, outros nem tanto. Alguns possuem um fator de risco e não conseguem lidar bem com esse fator de risco e acabam desenvolvendo um transtorno. Alguns outros têm o fator de risco, lidam bem com ele e não desenvolvem nada, superam. Predisposições, experiências, ambientes, relações, recursos, contexto. Mesmo pessoas da mesma família podem viver experiências muito diferentes. Tenho o mesmo pai e a mesma mãe que meu irmão, mas meu irmão lida com meu pai e minha mãe de forma diferente. Meu irmão tem traços de personalidade que tornam a convivência com os meus pais mais tranquila ou mais danosa do que a minha. Se a convivência com os meus pais por parte do meu irmão é mais tranquila do que a minha, naturalmente eu vou ter mais conflito e vou ter mais tendência a desenvolver algum tipo de vulnerabilidade dentro daquele meio familiar.
Vai ser mais confortável para o meu irmão estar nesse meio familiar do que eu. Eu tenho mais conflito do que ele. E nós estamos na mesma casa, na mesma família. Podemos ser gêmeos. Podemos ter nascido no mesmo momento, vivenciado todas as experiências possíveis juntos, e mesmo assim, o caráter multifatorial da vulnerabilidade pode nos trazer uma experiência X ou Y diferente. E aí, dentro desse ponto, é interessante. A gente está falando hoje sobre as experiências que cada um tem na sua própria vida, e que mesmo irmãos criados numa mesma casa, sendo gêmeos, têm a mesma idade, nasceram no mesmo momento e viveram 15, 20 anos dentro da mesma família, sobre a mesma conjuntura, cada um pode ter características de vulnerabilidade diferentes. Alexandre, claro. Porque enquanto um está em casa, o outro pode estar na escola. E esse que está em casa viveu um trauma que o da escola não viveu, ou vice-versa. Ou enquanto um saiu com os colegas, outro pode ter ido para a casa da avó, e na casa da avó aconteceu algo traumático, ele viu a avó sofrer um acidente, viu um parente sofrer um acidente e traumatizou. Claro, por mais que tenham nascido no mesmo momento e na mesma casa, eles não estão 100% do tempo no mesmo lugar. Logo, os espaços diferentes ocupados por ele vão trazer questões distintas, correto? E se forem gêmeos siameses? Sabem o que são gêmeos siameses? São pessoas diferentes ocupando o mesmo corpo. Se eu sou um gêmeo siamês, significa dizer que eu nasci no mesmo momento que o meu irmão gêmeo siamês, certo? E, inevitavelmente, estive em todos os momentos da vida dele junto com ele. Significa dizer que vivi 100% das situações com ele. Não aconteceu de eu estar na escola e ele estar em casa. A gente tem o mesmo corpo, a gente está sempre no mesmo lugar. Não aconteceu dele ter visto um trauma e eu não. Claro, eu estou no mesmo lugar, é impossível isso acontecer. E aí, partindo desse pressuposto, a psicologia fez esse estudo da teoria da variação do ambiente não compartilhado, experiências individuais que ajudam a explicar essas diferenças. E aí, adivinha só qual foi o resultado dessa pesquisa? Os gêmeos siameses possuem personalidades e vulnerabilidades completamente diferentes. Mesmo estando no mesmo corpo, tendo nascido na mesma hora e vivenciado 100% das experiências ao mesmo tempo, eles possuem vulnerabilidades distintas. Como a ciência explica isso? Ela não explica. Ela não consegue hoje, a ciência que estuda a psicologia, explicar de forma racional, material, no contexto emocional das criaturas, as razões pelas quais um gêmeo siamês possuem personalidades e vulnerabilidades completamente diferentes. Então, é possível saber tudo que nos tornou quem somos? Provavelmente não. Isso é o aspecto científico. Há experiências que lembramos, há experiências que esquecemos, há experiências que nem percebemos que nos transformaram. Há características que fazem parte de nós antes de termos consciência delas. E aqui a gente abre um tópico. Para o estudo da teoria da variação do ambiente não compartilhado, é impossível, de termos práticos, justificar essas personalidades distintas. Mas o que é que o Espiritismo fala? Nós não vivemos uma vida espiritual única. Cada gêmeo siamês é um espírito com sua própria história, que traz sua própria bagagem. E dentro da sua própria bagagem, há aspectos salutares e aspectos traumáticos. Existe a questão da vulnerabilidade emocional desenvolvida na nossa vida como parte da vida atual, mas existe a bagagem que trazemos de lá, que não fazemos ideia. Nós vivenciamos a nossa experiência humana, a nossa experiência familiar, aprendendo com as nossas relações, desenvolvemos vulnerabilidades emocionais naturais, trabalhamos para lidar com elas, mas nem todas as nossas vulnerabilidades emocionais de hoje foram construídas nessa própria vida. Algumas delas já vieram como reflexo espiritual de uma história, de outras histórias encarnatórias que já tivemos. Tá bom? Até então, dormiram? Agora que eu vou começar a ser malvado? Dormiram? Na introdução chata? Só para entender?
né? Saúde mental é reflexo de várias questões. Cada um vive sua própria experiência, vive na sua própria família, cada um tem o seu ciclo. Cada um possui sua predisposição maior ou menor para desenvolver questões emocionais. É praticamente impossível, é provavelmente impossível, segundo a ciência, determinar o que nos tornou mais ou menos vulnerável nessa vida. A sociedade hoje contribui em vários aspectos para que a gente viva em instabilidade emocional. E dentro de tudo isso, Alexandre, o que é que a gente precisa desenvolver? Começamos a brincar agora. Até então, a gente fez uma parte introdutória falando sobre as inevitáveis questões emocionais que a nossa vida nos traz. Mas como é que a gente resolve essas questões? Como é que a gente supera essas questões? Como é que a gente lida com as dores da nossa vida? Desenvolvendo resiliência. Resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com elas. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Resiliência é adaptar-se diante de experiências difíceis, mobilizando recursos pessoais, relacionais e ambientais. Resiliência não é não sofrer, é impossível não sofrer. Viver e não sofrer é impossível. A passagem do Evangelho é bem sofrer e mal sofrer. Existe a hipótese não sofrer? Pronto. Quando a gente lê a passagem bem sofrer e mal sofrer, acredito que quem já abriu o Evangelho algumas vezes aqui já deve ter passado por essa passagem, bem sofrer e mal sofrer. Se existe a possibilidade existisse a possibilidade de não sofrer, seria bem sofrer, mal sofrer e não sofrer. O sofrimento na vida ele é inevitável. Agora, os recursos pelos quais lidamos com o sofrimento, superando ou não, são individuais. Isso é a resiliência, a capacidade de lidar com as dores da vida de forma mais saudável, com maiores recursos, com maior capacidade de superação. Então, resiliência não é não sofrer, não sentir medo, nunca cair, suportar tudo sozinho. Resiliência envolve adaptação, flexibilidade, enfrentamento, aprendizado e apoio. Como desenvolver resiliência? Isso aqui não é uma conta fechada, né? Isso aqui é o que a psicologia positiva traz de alguns aspectos que nos favorecem no dia a dia e nos tornam mais capazes de desenvolver uma firmeza para lidar com as dores da vida. Não existe uma conta fechada, não é um cálculo exato, mas há perspectivas na vida que, se eu buscar desenvolver, inevitavelmente eu vou me tornar mais capaz de lidar com as minhas dores, com as minhas questões. Primeiro, consciência emocional. Reconhecer o que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo. Que dor é essa? É mágoa? É ódio? É ciúme? É inveja? Que dor é essa que eu estou sentindo? Eu preciso reconhecer. Eu preciso entender, no ponto inicial, o que é que eu estou sentindo. Que tipo de sentimento é esse? Eu preciso reconhecer isso. Por mais feio, entre aspas, que seja esse sentimento e a origem dele, se eu não reconhecer, eu saio um cego no tiroteio. Eu saio um cego tentando resolver uma questão que eu não comecei ainda a identificar o porquê. Então, que dor é essa? Por que estou sentindo isso? Porque eu estou mais inseguro no meu relacionamento? O que está me deixando mais inseguro? Isso é consciente? Isso é inconsciente? Faz sentido pensar dessa forma? Não faz sentido pensar dessa forma? Por que estou sentindo inveja? Inveja, eu? Você. Por que está mais invejoso? O que é que você não está conseguindo olhar para a sua vida, que está perdendo tempo olhando mais para a vida do outro, o que o outro tem, no lugar de resolver seus próprios problemas e está crescendo o olho de Seca Pimenteira do Zorra Total? Lembram de Seca Pimenteira? Né? Eu queria tanto ter uma casa dessa e a casa desmorona. Eu queria tanto ter uma roupa dessa, a roupa rasga. Nós temos potencial de ser Seca Pimenteira. Vocês sabem disso, né? Nós somos todos invejosos em potencial, maior ou pior. A inveja faz parte do nosso ciclo evolutivo. O nosso estágio espiritual de ser humano ainda desenvolve o sentimento inveja, ódio, rancor, preguiça. Tudo isso. Então, eu preciso ter consciência emocional. 2, eu preciso estabelecer limites. Isso falta rodo na sociedade. Saber dizer sim, isso eu posso. Saber dizer não, isso eu não posso, não tenho condições, não estou disponível a isso agora. E defender o que é importante.
Dizer não nem sempre é ser egoísta. Lembra como a gente começou a falar de hoje, desenvolvendo a capacidade de reconhecer o que é amor próprio e o que é egoísmo? Aquilo é base para você entender quando está sendo egoísta e quando não está sendo. Justamente para perguntar assim, Alexandre, você pode fazer isso? Não. Você pode me ajudar com isso hoje? Não. Por quê? Porque no momento eu não tenho disponibilidade para fazer isso. Eu estou exausto de cansado, eu já trabalhei o dia inteiro, eu já dei conta de uma série de coisas. Então não é que eu não queira lhe ajudar agora. Não é que eu não possa lhe ajudar em outro momento. Mas agora, não. Palavra pequena, né? Não. Não posso. Da mesma forma, sim. Você se permite viver esse momento na sua vida? Sim. Você se permite ser bem cuidado? Sim. Você se permite receber mais nesse momento? Porque você foi a vida inteira acostumado a só doar, só doar, só doar, só doar, só servir, só servir, só servir. Você nunca foi servido, está estranhando quando alguém é carinhoso com você e quer lhe servir. Você se permite a ser um pouco servido também, porque é uma regra natural. Quem muito serve, uma hora vai ser servido, porque a vida é justa. Sim, me permito ser servido, me permito ser bem cuidado, me permito ser amado. Parece óbvio, né? Mas quantos de nós já dissemos, ainda vamos dizer, não para o amor? Não. Não quero ser amado. Sim, quero. Defender o que é importante. Distinguir o que depende de mim e o que não depende. Olha, o controle aqui, ó, para os controladores de plantão, vulgo eu, serve para mim. Ó. Controle do possível. O que depende de mim e o que não depende. Porque muitas vezes, por mais que de forma consciente eu saiba que aquilo não depende de mim, eu vivo a vida em ansiedade constante e em frustração porque eu quero que dependa, eu quero que seja desse jeito. Eu quero que seja tal dia, tal hora, que a minha companhia seja essa, quero que isso aconteça dessa forma. Eu preciso entender o que depende de mim e o que não depende. Eu preciso ter um otimismo realista. Quer ser um otimista realista? Entender que tudo é possível acontecer de positivo na minha vida, mas que eu preciso me mexer. Sonhar, porque sonhar nos mantém vivos. Mas sonhar sabendo que eu preciso mexer com o universo para que o universo mexa para mim. Isso não é ser pessimista, isso é ter otimismo realista. Reconhecer dificuldade sem acreditar que ela define todo o futuro. A dificuldade existe, está aqui, trabalhe com ela, mas ela não define tudo que eu vou fazer na minha vida agora. Relações saudáveis, resiliência também se constrói com apoio. Se eu quero desenvolver a capacidade de lidar com as dificuldades da minha vida de forma mais saudável, eu preciso olhar como base para quem me acompanha na vida. Porque se eu tiver aquele amiguinho que não perde a oportunidade de me botar para baixo, saia daí. Já basta a vida dando sulavanco na gente todo dia. Para chegar para um amigo que só sabe botar a gente para baixo, só sabe abaixar a bola, já basta, né, gente? Para eu estar num relacionamento com um parceiro, com uma parceira que não perde a oportunidade de me desmerecer de alguma forma, de dizer que eu não sirvo para isso, que eu não sou bom nisso, que eu não vou conseguir fazer isso, que eu não sou capaz disso. Como querer ter uma vida saudável se eu me rodeio de pessoas danosas? E não que eu não seja, viu? Todos nós somos danosos. Mas aqui eu estou partindo da perspectiva de que a gente vai se mexer para entender o nosso lado danoso e trabalhar para proporcionar uma relação saudável para o outro e não ser a pessoa que o outro exclui do seu ciclo de amizades. Porque muitas vezes nós somos a doença da relação. Nós estamos acostumados a colocar a doença da relação sempre no colo do outro, porque é mais confortável. Nosso ego não gosta da autocrítica. Mas muitas vezes o dano da relação, a ausência de apoio, a doença da relação somos nós. E para eu parar de adoecer as minhas relações, eu preciso parar de adoecer a mim mesmo primeiro. Porque uma pessoa doente, ela adoece todo mundo. Uma pessoa doente emocionalmente, ela adoece todo mundo, ela contamina todo mundo. Entende essa perspectiva do amor próprio? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Jesus não foi só o símbolo do evangelho, ele foi o psicólogo das almas. Ele sabia que a gente precisava primeiro cuidar da nossa parte emocional, porque sem condição de cuidar da nossa parte emocional, nós não temos condição de cuidar de ninguém. Quando a gente vai fazer uma viagem de avião e o comissário de bordo, a comissária de bordo vai fazer as primeiras instruções ali, se estiver uma turbulência, máscaras de despressurização vão cair. Coloque primeiro a máscara em você. Depois, ajude quem estiver do seu lado. Primeiro em você, depois ajude. É algo simples do dia a dia, mas como isso pode ter significado? Primeiro você respira. Depois você tenta dar ar para alguém. Porque se você estiver sufocado e o outro também, vocês dois vão morrer sufocados. Se você não começar a tratar o seu próprio processo de cura em todos os aspectos possíveis, você vai continuar doente e adoecer, todo mundo está com você. E aí você pode ser a relação danosa que o seu parceiro não quer ter. Tchau. E depois fica, uai, o que é que eu fiz? Não quis olhar para o espelho, não quis ver. Então a gente constrói uma relação saudável, seleciona quem nos traz essas relações saudáveis na vida, sem esquecer que primeiro devemos começar em nós o trabalho, né, do cultivo de uma pessoa mais sadia. Tá certo? E encerrando o aprendizado, transformar erros em informação, não em sentença. O erro só me define se eu quiser. O erro me define pela minha permanência nele e pelo meu comodismo em não transformá-lo em uma responsabilidade. Tá certo? Vamos andando mais. Por que mudar é tão difícil, gente? A gente pontuou várias coisas aqui, várias questões, né, que podem ser utilizadas e devem na nossa própria mudança. Por que mudar é tão difícil? Porque não somos apenas que decidimos conscientemente ser. Eu quero ser uma pessoa legal. Isso não é suficiente. Eu quero deixar de ser uma pessoa ciumenta. Não é suficiente. Tudo isso precisa vir acompanhado de ação. Nós não somos apenas aquilo que decidimos conscientemente ser. Todo mundo entendeu o que quer dizer com isso? Eu quero isso. Querer é uma coisa. Fazer acontecer é outra. Eu quero, vibro o que quero, me movo para fazer acontecer. Me mexe. Esse é o otimismo realista também que a gente colocou. Não adianta querer algo se eu não me mexo para ele vir. Existem padrões que nós temos, hábitos, crenças, pensamentos, emoções e comportamentos, padrões que muitas vezes não são nada saudáveis e que nos adoecem. Existem um contexto, as experiências, as nossas relações, o ambiente, medos e consequências. Tudo isso influencia na nossa vida e a gente precisa observar. Entender um padrão não significa conseguir mudá-lo imediatamente. Opa, você se percebeu ciumento, a partir de amanhã não será mais. Desista. Isso é cegueira. O primeiro passo é se perceber. Me percebi altamente ciumento. Percebeu? Ótimo. Passo inicial, a consciência de quem sou. Agora eu vou trabalhar a mudança para que eu seja cada vez menos. Certo? Entender um padrão não significa conseguir mudá-lo. Entender um padrão é o primeiro passo para a mudança. Primeiro entendo quem sou, depois funciono para onde eu quero ir. Não é para ontem essa mudança. Isso passa pela perspectiva. Eu entendo o padrão agora. Entendo o padrão, começo a agir para aquilo que eu quero. Estou me vendo muito preguiçoso, quero deixar de ser preguiçoso. Então, vamos se esforçar? Estou me vendo exagerando na comida. Quantos pães eu como por dia? 6 pães. A partir de amanhã eu vou comer só um pão. Não faça isso. Se você está acostumado a comer 6 pães por dia, comer só um pão amanhã provavelmente não vai ser sustentável para o que você quer fazer. Você come 6, coma 4 essa semana. Na próxima semana, coma 3. Coma 2. Vocês estão entendendo? Se eu me vejo uma pessoa muito rancorosa, não é amanhã que eu vou deixar de ser rancoroso. Eu preciso trabalhar o combate a esse rancor de forma gradativa. Senão eu vou me frustrar. Não é para ontem, a gente é imediato, a gente vive na ansiedade. Você pode aprender algo hoje e ainda repetir o comportamento amanhã. Normal. Pode reconhecer um padrão e ainda ter dificuldade para interrompê-lo. Normal, faz parte do ser humano. Pode decidir se cuidar e ainda ter dias ruins. Normal, tudo certo. Progresso não é perfeição. Progresso não é
perfeição. Progredir não significa dizer que eu tenha que ser perfeito todos os dias no que eu quero. Progredir significa ser constante. Todos os dias um pouco. Um dia mais, um dia menos. Um dia levanto, um dia caio. Mas no outro dia eu levanto buscando seguir aquele padrão de comportamento que eu quero para a minha vida. Você se perdoa pelo que você fez? Todos já se perdoaram pelo que já fizeram? Entenderam a profundidade dessa pergunta? Vou fazer de novo. Você já se perdoou pelo que você fez? Ninguém aqui é anjinho, né? Ninguém aqui é santo. Então, assim como já fomos muitas vezes feridos, outras muitas ferimos. Muitas vezes ferimos tanto, magoamos tanto, que carregamos essa culpa até hoje na nossa vida. Mas aí vai o processo. Para que aquela sensação saia, eu preciso parar de carregar essa culpa. Não adianta eu buscar o perdão do outro se eu ainda não dei o meu próprio perdão. Porque o perdão do outro pode vir ou não. É uma decisão do outro, mas o perdão a mim é uma decisão minha. Essa está no meu controle? Me perdoar está no meu controle. É uma decisão minha. Agora, se o outro vai me perdoar, aí não está mais. Não adianta. Auto-perdão não é negar o erro, não é justificar, não é fugir das consequências, nem esquecer. Ele significa, em verdade, reconhecer o erro, assumir a responsabilidade, reparar os danos, aprender com isso e seguir. Olha a setinha. Reconheço o meu erro, assumo a responsabilidade. Perceberam que eu não falei culpa, né? Assuma a responsabilidade. Joana de Ângeles diz que culpa é um sentimento de um ser psicologicamente imaturo, infantil. E se todos nós ainda sentimos culpa, olha aí o resultado. Todos nós ainda somos seres psicologicamente imaturos, infantis. Porque o ser maduro ele não se culpa, ele se responsabiliza. Olha o peso dessas palavras. Eu me culpo, eu me responsabilizo. Até o peso na fala é diferente. Então, quando você se responsabiliza, você reconhece, você assume o que você fez, você repara os danos dentro das possibilidades, você aprende, você segue. Os insucessos são patamares que propiciam avanços. Isso é Joana no livro Ser Consciente. O insucesso de hoje é um degrau para o meu avanço. É por meio dos insucessos que eu aprendo como acertar. Se não deu certo desse jeito, é porque esse jeito não é o caminho, então eu vou para outro. Os insucessos são patamares que propiciam avanços. O auto-perdão nos traz paz de espírito. O auto-perdão nos livra do cultivo de uma fixação neurótica em fatos do passado, o qual nos impede o crescimento no presente. Se eu não me perdoo, eu fico preso lá. E aí essa tirazinha de Jesus é ótima. A gente, quando erra, fala, eu me odeio, eu não consigo me perdoar pelas coisas horríveis que fiz. E aí Jesus diz, sério mesmo, se eu que sou perfeito e abomino o pecado, perdoo você, por que você não se perdoa? Se os perfeitos, se os espíritos crísticos, como Jesus Cristo, são perfeitos, abominam o pecado e seguem nos perdoando, por que nós, ainda imperfeitos, ainda em processo de crescimento, não nos damos o direito de nos perdoarmos? Culpa, eu fiz algo errado, portanto eu sou errado. E o responsável, eu fiz algo errado, eu reconheço, reparo, aprendo e mudo. Assumir a coragem da responsabilidade sem conflito. Eu não preciso ficar brigando o tempo inteiro quem é responsável, quem não é, quem tem culpa, quem não tem. Tem espelho em casa, todo mundo, né? Todo mundo sabe que o nosso ego muitas vezes quer nos enganar e quer dizer que não somos responsáveis por aquilo que somos. Tira a máscara do ego. Vamos funcionar. Quando o arrependimento vira autopunição, é inevitável o arrependimento que a culpa proporciona. Mas também faculta o sofrimento expiatório em relação ao engano.
fase inicial do processo de reparação. Não será necessário que se prolongue por um longo período esse fenômeno emocional, a fim de que não se transforme em masoquismo desnecessário e perturbador, gerando autocompaixão e autopunição. Reconhecer um erro pode ser saudável. Permanecer indefinidamente se punindo por ele, não. Qualquer tentativa de autopunição deverá ser substituída pela aquisição de autoestima. Tudo Joana de Ângeles. Por que vivemos tão angustiados na vida? Já falamos antes. Vamos perguntar, essa plantinha dessa moça aqui é feia? Ela é feia, está morta? Está bonitinha no caco, né, a mudinha dela? Está linda a mudinha. Se ela cuidar dessa mudinha dela, plantar, regar, ela pode ficar desse tamanho, né? Também? Toda mudinha bem cuidada cresce e pode se tornar uma grande planta, né? Mas o que é que ela prefere fazer? Desprezar a mudinha dela no plantio e ficar dando conta da muda da outra, que é maior do que a dela. É por isso que nós, os secas pimenteira da atualidade, vivemos angustiados, muitas vezes, porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, que a vida do outro é melhor do que a nossa, desprezando a nossa própria vida, valorizando pouco o nosso progresso, as nossas possibilidades. Frequentemente a gente compara a nossa realidade e a realidade que imaginamos que o outro possui. Muitas vezes a gente segue pedindo vidas que são caóticas, muito mais difíceis que a nossa e normalmente vinculadas a isso aqui. A gente nunca pede a vida de um pobre, né? Só pede a vida de um rico, né? Como se o rico fosse isento de questões e de problemas, né? Por que o índice de suicídio é tão mais alto em rico do que em pobre? Por quê? Quantas histórias de pessoas na extrema pobreza vocês já ouviram que cometeram suicídio? Quantos ricos já cometeram suicídio? Já estou terminando, Maristela, já estou sentindo o seu olhar. Aí. Quantos? Não significa que as dores da pobreza também não possam gerar isso. Isso não é a romantização da pobreza. A pobreza é muito dura, difícil e deve ser combatida. Todo mundo merece a dignidade de uma roupa, de uma casa, de uma comida decente. Quando eu faço esse comparativo, é porque a riqueza que a gente tanto almeja muitas vezes e sempre compara a nossa vida com a vida de quem tem mais dinheiro do que a gente, mais possibilidades, muitas vezes a gente quer uma vida que, se a gente tiver realmente consciência do que se passa, a gente chuta para bem longe. A gente escolhe a nossa vidinha mais simples, olha, não troca por nada, porque a gente vive nessa função. Vemos a nossa vida por dentro e a do outro por fora. Por isso que a gente quer a do outro. Porque a gente só sabe da vida dele com o que ele quer mostrar, com o que a gente vê por fora. Internamente, a cabecinha dele, a gente não faz ideia. É uma bomba. Queria a sua vida, será? Tem um filme brasileiro engraçado, que é o Se Eu Fosse Você. Acho que muitas pessoas já assistiram, né? Já teve 2, acho que vai ter 3. É muito engraçada aquela perspectiva, porque a vida deles é trocada e muito da vida que o um queria no outro, eles percebem que não querem nada daquilo, eles querem a própria vida. Na verdade, a vida dos sonhos é a própria vida deles. A vida que eles podem transformar no sonho, não a vida do outro. Consciência é a porta para a nossa transformação. Antes de mudar um padrão, a gente precisa conseguir perceber o que é que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, o que é que está por trás desse comportamento, o que é que eu quero fazer diferente. O autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa. O ser consciente, Joana diz aqui, no livro que traz esse próprio nome, é aquele que deve trabalhar sempre. Parte do ponto inicial da sua realidade psicológica, de quem você é, do que você tem. Aceita quem você é. Você precisa se aceitar. Você precisa gostar do que você vê no espelho. E aprimora sem cessar. Mas somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga nem se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se. Eu não fico me culpando, não fico me julgando, não fico me justificando. Eu apenas descubro quem eu sou. Eu apenas tenho a disponibilidade de entender quem eu sou de bom, quem eu sou de não tão bom assim, o que é que eu preciso mudar. E aí eu encontro a porta para a minha transformação. O que é que está sob o meu controle? Eu nunca vou poder controlar tudo o que me aconteceu, todas as circunstâncias.
e o comportamento das outras pessoas. O que é que eu posso escolher? Como eu respondo a isso? Quais limites eu estabeleço? Quais relações eu cultivo? Quando é que eu peço ajuda a alguém? Como trato a mim mesmo? É muita burrice emocional da nossa parte passar a vida querendo controlar aquilo que a gente não controla. E esquecendo de dar controle, de fato, àquilo que a gente pode e que muda as coisas. Autocuidado também é reconhecer os limites do próprio controle. E eu adoro essa frase, é de Joana de Ângeles também. Autocuidado também é reconhecer os limites do próprio controle. Largar de mão o que eu não posso controlar. Trabalho para que as coisas de melhores possam acontecer na minha vida, mas eu não tenho controle sobre isso, nem o tempo, nem a forma. O que você pode começar a fazer por você? O que é que precisa aceitar em você? Qual o limite que você tem que estabelecer? Que cuidado com você mesmo você vem adiando, ano após ano, dia após dia? De que tipo de ajuda você precisa? Peça, busque. Como eu falaria comigo se estivesse falando com alguém que amo? Será que você fala com você mesmo da mesma forma como se comunica com as pessoas que você ama? Ou você sempre busca amar os que lhe rodeiam, mas despreza a si mesmo? Despreza suas próprias qualidades? Coloca no lixo as suas próprias potencialidades? No início, eu perguntei a vocês, se eu pedisse para você listar as coisas que você mais ama, quanto tempo levaria para citar você mesmo? Essa foi a pergunta inicial. E depois de tudo isso, quanto tempo você levaria agora? Eu espero que, a partir da nossa conversa, sempre que essa pergunta for feita, vocês nunca esqueçam de se colocarem nessa lista. Demora para a gente se priorizar. Demora. É difícil a gente simplesmente sair de uma posição de nunca ter se colocado para agora colocar na primeira. Também é uma mudança. E toda mudança precisa de tempo. É um padrão a ser identificado e eu preciso de tempo para que essa mudança de fato flua. Mas a minha torcida é para que, pelo menos nessa lista, você lembre de se colocar. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, diz: ame a você mesmo enquanto é hoje. Então, que não percamos tempo na arte de nos amar. A vida, nem tudo está sob nosso controle, mas o amor próprio sim. E ele pode revolucionar todas as nossas escolhas daqui para frente. Tá certo? Foi um prazer, gente. Até a próxima, viu? Aqui são as referências. Maristela, 8 minutos a mais, viu? Me perdoe aí. Obrigada.